Eu nunca acreditei em casas mal assombradas. Eu acredito em salários atrasados, em empréstimos estudantis vencidos e no desespero frio que se instala quando seu fiador liga pela terceira vez na semana. Eu era estudante de psicologia infantil. A ironia: eu entendia a teoria da mente de uma criança, mas não entendia como pagar meu aluguel. Foi por isso que aceitei o emprego. O anúncio era vago, postado em um quadro de avisos de elite da universidade, buscando uma assistente de desenvolvimento infantil para um caso particular. O salário era obsceno. Era o tipo de número que você vê em contratos de atletas, não em babás. A entrevista foi na cidade, em um escritório de advocacia que parecia ter sido esculpido em gelo e mogno. Eu não me encontrei com o pai. Encontrei-me com 3 advogados. Eles me fizeram perguntas estranhas. Não sobre minhas notas, mas sobre minha estabilidade emocional. Se eu era propensa à fantasia, se eu tinha um histórico familiar de histeria, e o mais estranho de tudo, eles me fizeram assinar um acordo de sigilo de 40 páginas antes mesmo de eu conhecer o cliente. O Sr. Montenegro preza acima de tudo a privacidade, disse o advogado principal. A casa é isolada. Você não terá acesso ao seu celular, exceto por 1 hora por noite. Não haverá visitantes. Você está sendo contratada para cuidar de um menino. Apenas cuidar. Você não é médica dele. Você não é terapeuta dele. Você é uma companhia. Qual é o problema dele? Eu perguntei. O advogado ajustou os óculos. O Sr. Montenegro prefere discutir isso pessoalmente. 1 semana depois, um carro preto, silencioso como um caixão, me levou para fora da cidade, por horas. Subimos uma montanha por uma estrada particular que parecia não ter fim. A casa surgiu de repente. Não era uma mansão gótica. Era pior. Era uma obra-prima da arquitetura moderna. Uma caixa de vidro, aço e concreto brutalista, suspensa precariamente sobre um penhasco rochoso. Parecia um museu projetado para guardar nada. Era fria. Morta, o motorista me deixou na porta da frente. A porta se abriu sozinha, deslizando suavemente para dentro da parede. O homem que esperava por mim era o Sr. Montenegro. Ele era alto, impecavelmente vestido, com um terno cinza que combinava com as paredes. Seu rosto era bonito, mas era uma beleza dura, simétrica, sem calor. Senhora Lopes, ele disse. Sua voz não tinha eco. A casa parecia engolir o som. Bem-vinda. Obrigada, Sr. Montenegro. O senhor tem uma casa funcional. Ele me cortou. Venha. Vou lhe mostrar o seu quarto e depois apresentá-la a eles. Enquanto caminhávamos, notei. O piso era de mármore polido, tão escuro que parecia um poço de petróleo. As paredes eram de vidro fumê ou concreto polido. Havia aço escovado, brilhava, mas não refletia. Não havia um único espelho, nem no corredor, nem no banheiro social que ele me mostrou, nem no meu próprio quarto que era luxuoso, mas estéril en ronde. Onde estão os espelhos? Perguntei, tentando parecer casual. O Sr. Montenegro parou, ele se virou para mim e pela primeira vez senti um frio que não vinha da arquitetura. Não há espelhos nesta casa, Sra. Lopes, ele disse, calmamente. Descobri que eles são distrações desnecessárias. Eles promovem a vaidade e a autoanálise improdutiva. Elias está em uma fase crucial de desenvolvimento. Ele não precisa de distrações. Uma casa inteira sem espelhos. Não era uma escolha de design. Era uma regra doentia. Então eu conheci Elias. Ele estava em seu quarto. O quarto era do tamanho do meu apartamento inteiro. As paredes eram brancas. Os brinquedos eram todos de madeira natural, organizados por cor e forma. Não havia bonecos de ação, nem animais de pelúcia. Havia blocos, quebra-cabeças e livros de geometria. Elias, de 6 anos, estava sentado no meio do chão, perfeitamente imóvel. Ele era lindo, cabelo loiro claro, olhos azuis profundos. Ele parecia uma pintura. Elias, disse o Sr. Montenegro, esta é a Sra. Lopes. O menino se levantou. Ele veio até mim, parou a 1 metro de distância, exatamente, e estendeu a mão. É um prazer conhecê-la, Sra. Lopes. Ele disse, com a voz de um adulto sendo dublado por uma criança. Pode me chamar de Ana. Eu disse, forçando um sorriso. Ele inclinou a cabeça, como preferir. E então, ele voltou para o centro do quarto e sentou-se. Ele não pegou um brinquedo. Ele apenas sentou. Os primeiros dias foram os mais longos da minha vida. O silêncio. A casa era hermeticamente fechada. Não havia vento assobiando. Não havia rangidos, apenas o zumbido baixo do sistema de climatização. Elias era o enigma. Ele era perfeitamente obediente. Ele comia um que era colocado à sua frente. Ele dormia exatamente 8 horas. Ele não chorava. Ele não ria.
Ele não pedia nada, eu tentava brincar. Leo, vamos construir um castelo. Ele pegava os blocos e construía uma estrutura geometricamente perfeita. Sem torres, sem dragões, apenas formas. Vamos desenhar, eu tentei... Ele desenhava cubos, esferas perfeitamente sombreados. O que você gosta de fazer, Elias? Eu perguntei, desesperada, no terceiro dia. Ele me olhou, seus olhos azuis parecendo não ter fundo. Eu gosto de ordem, ele respondeu. O senhor Montenegro, seu pai, ele o visita muito? O pai está ocupado garantindo a perfeição, ele disse, como se recitasse um slogan. Na quarta noite, eu estava exausta. Eu estava em meu quarto, lendo quando ouvi um som, eu congelei. A casa era sempre silenciosa, mas isso era uma voz. Não consigo. Frio. Eu pulei da cama. O som era baixo, vindo do monitor de bebê que Montenegro insistia que eu usasse. Embora Elias nunca fizesse barulho. Corri pelo corredor até o quarto dele. A porta estava entreaberta. Eu espiei. Elias não estava na cama. Ele estava parado no meio do quarto, de costas para mim, mas ele não estava sozinho. Ele estava de frente para a enorme janela de vidro que formava a parede externa do quarto. Lá fora, a noite estava negra como tinta. O vidro fumê, que durante o dia era transparente, agora funcionava como um espelho escuro. Elias estava conversando com ele mesmo. Você tem que ficar quieto, Elias sussurrou para o vidro. Eu prendi a respiração. E então, eu vi. O reflexo de Elias na janela não estava fazendo o que ele fazia. Quando Elias falou, o reflexo apenas o observou. E então, o reflexo sorriu. Era um sorriso que não pertencia ao rosto de uma criança. Era um sorriso de dor, de raiva. Elias, eu chamei, minha voz um fiapo. Elias se virou para mim, o rosto calmo e vazio de sempre. Olá, Ana, perdeu o sono? Eu olhei para a janela. O reflexo havia desaparecido. Era apenas a escuridão lá fora. Eu estava tremendo. Com quem você estava falando, querido? Elias inclinou a cabeça. Com ninguém. Eu estava praticando minha dicção. Eu sabia que ele estava mentindo. No dia seguinte, eu estava uma pilha de nervos. Tentei racionalizar. Era o estresse, o isolamento, a casa estranha. Eu estava vendo coisas... Eu levei Elias para a sala de jogos, uma sala fria e vazia com um único tapete. Elias, eu disse sentando-me no chão com ele. Você gosta de estar aqui? Gostar é uma emoção improdutiva, ele recitou. Quem te disse isso? O pai, Elias. Quem é o menino na janela? Ele congelou. Pela primeira vez, vi uma emoção em seu rosto medon puro, infantil, terror. Nós não falamos sobre ele, ele sussurrou. Ele é seu amigo? Ele é. Antes do quê? Antes de mim? Antes que eu pudesse perguntar o que isso significava, o senhor Montenegro entrou na sala. Ele não precisava fazer barulho. Ele apenas parecia. Ana, ele disse. Sua voz estava plana, mas seus olhos estavam pegando fogo. Uma palavra. Ele me levou para o escritório dele. A única sala com cortinas que estavam fechadas. Eu ouvi a gravação do seu quarto ontem à noite, ele disse. A casa inteira era grampeada. Claro que era. Você perguntou a Elias sobre um menino na janela. Eu ouvi vozes. Ele estava falando com um reflexo dele, senhor Montenegro. Um reflexo, ele repetiu. Ana, olhe para mim. Eu olhei. Nós não temos espelhos nesta casa. Eu sei, mas a janela, à noite, ela reflete. O rosto dele escureceu. Ele apertou um botão em sua mesa. Instantaneamente, ouviu um zumbido elétrico. As janelas da casa inteira ficaram opacas. Foscas? Não, ele disse, a voz baixa e mortal. Elas não refletem mais. Você está aqui para cuidar do meu filho, não para ter alucinações. Se você mencionar um reflexo ou um menino novamente, eu não vou apenas demiti-la. Eu vou usar aquele contrato de 40 páginas para garantir que você nunca mais trabalhe com crianças. Eu vou destruí-la. O medo era tão forte que eu mal conseguia respirar. Mas não era medo dele. Era medo por Elias. O que o senhor está escondendo? Eu sussurrei. Eu não estou escondendo nada, disse Montenegro, caminhando até a janela agora fosca. Eu tô contendo. Eu saí do escritório. Eu tinha que ir embora. Eu tinha que pegar minhas coisas e fugir. Mas quando passei pelo quarto de Elias, a porta estava fechada e eu ouvi, vindo de dentro, um choro. Não o choro de Elias. Elias não chorava. Era um choro fraco, desesperado, que parecia vir das próprias paredes. Ponto M, tira daqui, tá tão frio. Eu pressionei meu ouvido contra a parede do quarto de Elias e eu soube. O menino na janela não era um reflexo. Era um prisioneiro. O medo que senti no escritório de Montenegro foi substituído por uma raiva fria. Eu era uma estudante de psicologia. Eu sabia o que era trauma,
Mas isso era algo saído de um conto de horror gótico disfarçado de arquitetura moderna. A casa havia mudado. As janelas opacas davam ao lugar uma sensação de estar dentro de uma caixa de luz, um purgatório estéril, sem dia ou noite. Montenegro tinha, com o toque de um botão, me prendido junto com os segredos. Eu não podia ir embora. Não enquanto ouvia aquele choro. Eu tinha que descobrir o que era antes. Minha primeira tarefa, encontrar a origem do som. O choro e os arranhões não vinham do quarto de Elias. Vinham de dentro das paredes. Especificamente, da parede que separava o quarto de Elias da ala médica. Sim, a ala médica. Montenegro me mostrou no primeiro dia, mas eu não entendi o que era. Era uma ala inteira da casa, trancada por uma porta de aço escovado, que exigia um código. Elias tem um sistema imunológico sensível, Montenegro havia dito. Se ele ficar doente, os médicos vêm até ele. É uma suíte de quarentena. Você nunca precisará entrar aí. Mentira. Se Elias estava comigo o tempo todo, por que havia uma ala de quarentena trancada? Eu passei os 2 dias seguintes fingindo ser a babá perfeita. Eu lia livros de geometria para Elias. Nós construímos cubos. Mas eu estava observando. Eu observei Montenegro. Ele nunca entrava na ala médica. Mas ele mandava comida para lá, todas as noites, às 19 horas, um funcionário diferente. Um homem sombrio vestido de cinza como um fantasma vinha com uma bandeja de comida. Ele digitava um código na porta de aço, entrava e saía 1 minuto depois. Trancando a porta atrás de si, o que quer que estivesse lá dentro estava vivo. E era alimentado, eu precisava daquele código. Enquanto isso, Elias, que eu vi, estava mudando. Desde que Montenegro deixou as janelas opacas, o menino parecia desvanecer. Ele mal falava, ele se sentava no chão, não mais construindo, apenas segurando um bloco de madeira. Elias, eu me ajoelhei ao lado dele. Você está bem? Ele me olhou e seus olhos azuis pareciam turvos. Eu não consigo ouvi-lo, ele sussurrou. Ouvir quem? O menino. O vidro está nublado. O paiol quebrou. Ele não estava falando sobre o vidro. Ele estava falando sobre a conexão. O reflexo na janela não era um fantasma. Era uma comunicação. Onde ele está, Elias? Eu sussurrei, sabendo que Montenegro estava ouvindo em algum lugar. Elias levantou a mãozinha e apontou. Não para a janela, mas para a parede. A parede que dava para a ala médica. Ele está no gelo, disse Elias. Naquela noite, eu me preparei. Eu não tinha acesso ao meu celular, mas tinha o meu laptop, que não tinha Wi-Fi, mas tinha uma câmera. Eu posicionei o laptop na estante do corredor, disfarçado entre os livros de arquitetura, e o configurei para gravar. Às 19 horas em ponto, o fantasma de cinza apareceu. Ele olhou para os 2 lados do corredor. Ele não me viu. Eu estava escondida no quarto de Elias, a porta entreaberta. Ele digitou o código. Eu não conseguia ver os números, mas meu laptop veria. Ouvi o clique da porta, a rápida troca da bandeja, o clique da tranca. Esperei 1 hora, peguei meu laptop. O ângulo estava perfeito. Eu dei zoom. Os números eram claros. 8159. Tu. A data de nascimento de quem? Esperei até às 3 da manhã. O horário da casa em que o silêncio era tão profundo que parecia um objeto sólido. Eu fui até a porta de aço. O corredor estava frio. Minhas mãos tremiam. Eu digitei. 8159. Um bip suave. A porta destrancou. Eu abri. O cheiro me atingiu primeiro. Antisséptico, álcool, ozônio e gardênias. Mesmo o cheiro fraco que eu às vezes sentia em Elias, a ala médica não era uma suíte. Era um laboratório. Havia equipamentos que eu não reconhecia. Monitores, tanques de metal. Mas era uma ala de hospital. Havia um quarto no final. A porta estava aberta. O quarto estava escuro, exceto pela luz azulada dos monitores ao lado da cama. O quarto era mantido a uma temperatura polar. Ele está no gelo. Eu me aproximei da cama de hospital. E eu o vi. Meu coração parou. Literalmente. Eu não conseguia respirar. Era Elias. Não era o Elias que eu conhecia. Era outro. Ele estava pálido, quase translúcido, pequeno demais para a cama. Fios e tubos entravam e saíam de seus braços finos. Ele respirava superficialmente, uma máscara de oxigênio em seu rosto. Mas era ele, o mesmo cabelo loiro claro, o mesmo rosto de querubim. Ao lado do monitor havia um prontuário. Eu o peguei. Nome: Elias Blackwood Primário. Nascimento: 8 de maio de 2017. A data do código 815. Mais 92? Condição: Síndrome de imunodeficiência genética combinada SCID, crítico. Eu olhei para o menino na cama
Elias Primário. O original... Eu voltei para o corredor, minha mente gritando, se aquele era o Elias Primário, então quem era o menino no quarto ao lado? Eu corri para o quarto de Elias. O meu Elias. Ele estava sentado na cama, esperando por mim. Você o encontrou, ele disse. Não era uma pergunta. Quem é você, Elias? Eu sussurrei, agarrando o batente da porta. Eu sou o secundário, ele disse, com a mesma voz calma. Eu sou o substituto, o saudável. Eu olhei para o prontuário em minhas mãos. E eu vi a data de nascimento, 8 de maio de 2017, mas o código era 81592. 8 de maio de 2017 e 15 de setembro de 2019, 2 datas. Clonagem, eu respirei. Meu Deus. Ele clonou você. O Elias secundário 1, meu Elias balançou a cabeça. Pai precisava de um herdeiro saudável. O primário estava com defeito. O horror do que Montenegro havia feito me atingiu como um trem. Ele não podia aceitar um filho doente. Então ele cultivou um clone perfeito. E ele manteve o original vivo, escondido, trancado em uma ala médica, talvez por peças sobressalentes, por culpa... Mas por que vocês falam? Eu perguntei. Como vocês falam? Nós éramos um, disse Elias secundário. Por um tempo, o pai nos manteve juntos. Ele achou que o primário me ensinaria a ser ele, mas o primário, ele tem raiva. Ele não gosta de mim. Ele quer sair, o reflexo na janela. Não era um fantasma, era o Elias primário, o original, projetando sua consciência no único outro ele que existia. Uma telepatia de gêmeos, mas de um gêmeo que era um clone. E o que o primário diz? Eu perguntei. Ele diz que o pai é um mentiroso. Ele diz que o pai machucou a mamãe. Mamãe, eu nunca tinha pensado em perguntar sobre a mãe. Onde está sua mãe, Elias? O pai disse que ela foi embora. Mas o primário disse que ela está na casa. Ela tá no gelo, como ele. Eu olhei para a porta da ala médica. O cheiro, gardênias, o perfume de uma mulher. Ele não tem apenas um paciente lá, tem? Antes que Elias pudesse responder, o alarme da casa disparou. Uma luz vermelha pulsante começou a piscar nos corredores, banhando tudo em um tom de sangue. Eu tinha sido pega. Fique aqui! Eu gritei para Elias. Eu corri para fora do quarto. A porta da ala médica estava aberta. Eu corri pelo corredor de volta ao laboratório. A cama de hospital estava vazia. O Elias primário, o menino doente, tinha sumido. Ana. A voz de Montenegro veio da escuridão. Ele estava parado na outra extremidade da sala de laboratório, bloqueando a saída. Ele não estava com raiva. Ele parecia triste. Eu não queria que você visse isso, ele disse. Ele é uma falha, um lembrete, você é um monstro. Eu disse, recuando. Eu sou um pai, ele retrucou. Eu sou um homem que exige perfeição. Quando descobri que a linhagem estava contaminada, eu a corrigi. Onde ele está? Onde está o menino? Ele não vai longe, Montenegro disse. Ele mal consegue andar, mas você, por outro lado, você quebrou o contrato. Ele deu um passo à frente. Onde está a senhora Montenegro? Eu gritei, recuando para o quarto de hospital agora vazio. Onde está a mãe deles? Montenegro parou. Ele olhou para o lado, para um grande tanque de metal prateado no canto do laboratório. Parecia uma câmara de criogenia. O cheiro de gardênias vinha dele. Minha esposa... Ela não conseguia aceitar a transição, ele disse, baixinho. Ela não entendia que o primário estava quebrado. Ela tentou levá-lo embora. Você a matou. Eu a preservei. Ele corrigiu. Ela estava histérica. Assim como você, ela precisava esfriar. Ele estava louco, completamente, terrivelmente louco. Ele deu mais um passo. Ana, cuidado. A voz não era de Montenegro, era do meu Elias. O Elias secundário estava parado na porta do laboratório. E ao lado dele, apoiado nele, estava o Elias primário, frágil e tremendo. Mas seus olhos queimavam de ódio. 2. Montenegro respirou, vendo suas duas criações lado a lado pela primeira vez fora de seu controle. Impossível. Nós não somos dois, disse o Elias primário, sua voz um arranhar fraco. Nós somos um, disse o Elias secundário, terminando a frase. Os dois meninos, o saudável e o doente, levantaram as mãos ao mesmo tempo. E o vidro do laboratório, as provetas, os monitores, a janela opaca, estourou. O som de $1 milhão em equipamentos de laboratório explodindo foi ensurdecedor. O ar se encheu de um pó químico e do cheiro de ozônio. Montenegro gritou, protegendo os olhos do vidro pulverizado. Corram! Eu gritei. Agarrei o Elias primário ele.
Era leve como um passaruí. O joguei no meu quadril. Agarrei a mão do Elias secundário. Pela porta dos fundos, rápido. Corremos para fora da ala médica. O alarme ainda uivando. O Elias secundário, o clone, que sempre foi passivo e vazio, estava se movendo com um propósito que eu nunca tinha visto. Ele não estava apenas correndo. Ele estava me puxando, liderando o caminho. Por aqui, o túnel de serviço. Como você sabe sobre isso? Nós sabemos, ele disse. E eu percebi que o nós incluía o menino que eu estava carregando. A conexão deles, uma vez forçada através do vidro, estava agora completa. Descemos uma escada de metal para uma área de manutenção abaixo do porão. Estava escuro, mas o Elias secundário parecia enxergar perfeitamente. Ouvimos um estrondo acima de nós. Montenegro. Ele é um homem mau. O Elias primário sussurrou em meu ouvido, sua respiração quente. Ele machucou a mamãe. Eu sei, querido. Vamos tirar vocês daqui. Chegamos a uma porta de aço. Estava trancada. Estamos presos, eu disse, o pânico subindo. Elias secundário soltou minha mão. Ele e o irmão se entreolharam. O primário em meus braços fechou os olhos. O secundário, no chão, fez o mesmo. A porta de aço rangeu, a fechadura eletrônica soltou faíscas. E então, com um bam, o mecanismo de tranca se partiu e a porta se abriu. Era a telecinesia, ou o que quer que fosse. O trauma, a conexão, a genética. Tinha despertado algo. Estávamos no bosque, a uns 100 metros da casa. A noite estava fria. A chuva começava a cair. Meu carro, eu disse, as chaves estão no meu quarto. Não, disse o Elias primário. Temos que pegá-la. Pegar quem? Mamãe. Ele a machucou. Ela tá no gelo. Temos que esquentá-la. Eu olhei de volta para casa. Estava escura, exceto pelas luzes vermelhas piscando do alarme. É muito perigoso. Ele vai nos pegar. Nós vamos com você, disse o Elias secundário. Os dois meninos, o primário estava morrendo de sua doença. O secundário estava incompleto, mas juntos eles eram algo mais... Tudo bem, eu disse, tomando a decisão mais insana da minha vida. Mas vamos fazer do meu jeito. Deixei os meninos escondidos nos arbustos, com instruções estritas para correrem para a estrada principal se eu não voltasse em 10 minutos. Nós esperamos, eles disseram em uníssono. Eu corri de volta para casa. A porta da frente estava aberta. Um silêncio havia retornado. O alarme tinha parado. Pior, eu entrei no saguão. Montenegro, eu chamei, silêncio. Eu fui para a ala médica. O laboratório estava uma bagunça, mas ele não estava lá. Eu me aproximei do tanque de criogenia. A câmara da esposa. Senhora Montenegro, eu procurei por um painel de controle. Havia uma tela. Descongelamento de emergência? Eu apertei. Um chiado alto começou, gelo derretendo. Boa tentativa, Ana. A voz de Montenegro veio de trás de mim. Eu me virei. Ele estava segurando uma pistola, não uma arma normal. Algo que parecia uma pistola de dardos, pesada e de aparência clínica. Um sedativo veterinário, ele explicou, calmamente, muito eficaz em assuntos histéricos. Onde estão os meninos? Ele perguntou. Eles se foram. Eles fugiram. Besteira. O primário mal consegue ficar de pé e o secundário. Ele não tem vontade própria. Ele é uma casca. Um sucesso. Eles não são uma casca. Eles são seus filhos. Eles são meu legado. Ele rugiu. E um deles é uma falha. E o outro é uma ferramenta. E você é um erro de contratação. Ele levantou a arma. Pai, os dois meninos estavam parados na porta do laboratório. Eles não tinham fugido. Meninos, saiam daqui, eu gritei. Não, disse o Elias primário, com uma força que eu não achei que ele tivesse. Ele é nosso, disse o Elias secundário. Montenegro riu. Uma risada seca e horrível. Olhem para vocês, o doente e o vazio. Que dupla. Ele apontou a arma para o Elias primário. Vamos consertar isso, começar de novo. Uma tela limpa? Não! Eu gritei e pulei na frente dos meninos. Eu fechei meus olhos, esperando o impacto do dardo. Silêncio. Eu abri meus olhos. Montenegro estava congelado. Literalmente. Uma fina camada de gelo estava se formando em seu terno, em seus cabelos, em sua pele. Ele olhou para baixo, chocado, enquanto o gelo subia por seu peito. A arma caiu de sua mão congelada. Eu olhei para trás. O tanque de criogenia estava aberto. A névoa fria estava saindo, mas não era isso que o estava congelando. Parada atrás de Montenegro estava ela. A senhora Montenegro. Ela era linda, cabelo loiro claro como Elias, mas sua pele era azul pálida. E seus olhos? Seus olhos eram de um azul gelado e furioso. Ela usava um camis de um branco que parecia feito de gelo.
Ela colocou a mão no ombro de Montenegro. Você me manteve com frio, querido, ela sussurrou. E o gelo se espalhou mais rápido. Montenegro abriu a boca para gritar, mas apenas um som de cristal quebrando saiu. Ele era uma estátua de gelo e pavor. A senhora... Montenegro olhou para mim. Ela olhou para os meninos. O Elias primário deu um passo à frente. Mamãe, o gelo no rosto dela pareceu derreter. Ela se ajoelhou. Meu bebê, ela sussurrou. Meus bebês, ela olhou para o Elias secundário e depois para o primário. Ela não viu um clone e um original. Ela viu seus filhos. Eu não posso ficar, ela sussurrou. O gelo em seu corpo começando a derreter, revelando a palidez da morte por baixo. Mas eu libertei vocês. Ela olhou para mim. Cuide deles. Cuide dos meus meninos. E então, como uma névoa, ela se dissolveu. Não em nada, mas em calor. O frio opressor da casa desapareceu. O cheiro de gardênia se tornou doce e depois sumiu. Eu fiquei lá, no laboratório destruído, com 2 meninos idênticos olhando para uma estátua de gelo do homem que os criou. A polícia chegou 40 minutos depois. Eu tinha conseguido usar o telefone do escritório. Eu não sei o que eles viram quando chegaram. Eu não contei a eles sobre a senhora Montenegro. Eu contei a eles sobre a clonagem, sobre a ala médica, sobre a esposa desaparecida. Eu mostrei a eles o corpo na câmara de criogenia, que agora estava apenas morta. E eu mostrei a eles a estátua congelada de Montenegro. Eles chamaram isso de falha no sistema de criogenia. Um acidente bizarro. Eu não os corrigi. 3 meses depois, eu estou em um apartamento pequeno. Não é mais um estúdio de estudante. É um apartamento de 2 quartos. O caso de Montenegro abriu uma caixa de Pandora legal e ética. As empresas dele foram dissolvidas. O dinheiro foi colocado em um fundo para os sobreviventes. Na sala de estar, 2 meninos estão construindo um castelo. Desta vez com torres e dragões, o Elias primário está em tratamento. A imunodeficiência é real, mas com a tecnologia moderna IU, dinheiro de Montenegro ele está melhorando. Ele está ganhando peso. O Elias secundário. Ele é o milagre. Quando a conexão foi feita, eles não apenas falaram. Eles se fundiram. O clone vazio foi preenchido com a personalidade, a raiva e o amor do original. E o original recebeu a força do clone. Eles não são mais primário e secundário. Eles são apenas Elias. E Leo foi o que eles decidiram. Um nome para cada um. Eles ainda terminam as frases um do outro. Eles ainda têm momentos de poder. Ocasionalmente uma lâmpada queima quando eles estão com raiva. Eu tô terminando minha tese. O título é Convergência Psicológica em Gêmeos Idênticos Separados por Trauma Extremo. Meus professores acham que é fascinante, embora um pouco teórico. Eles não precisam saber que meus sujeitos de estudo estão na sala ao lado, discutindo se um dragão pode ou não derrotar um castelo de blocos. Eu não sou mais a babá deles. A papelada da adoção foi aprovada na semana passada. Eu sou a mãe deles. Na minha penteadeira, há apenas um item que sobrou daquela casa. Um pequeno frasco de perfume que encontrei nos escombros, gardênias, eu o mantenho lá como um lembrete de que não importa o quão frio um monstro torne o mundo, o amor de uma mãe é mais frio e mais forte.